Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Glória a Deus. Texto áureo da Bíblia, Efésios capítulo de número 2. Aleluias! Versículo de número 8, diz assim. Tá aí, Estevão? Pois pela graça vocês são salvos, Aleluia! por meio da fé. Isto não vem de vocês, de vós, é dom de Deus. 9. Não por obras, diga para mim assim comigo, não por obras. Não por obras. Glória a Deus. Para que ninguém se glorie. Aqui a versão NVI, a versão Danilo é para que ninguém se ache. É. Para que não tenha mala, né, pastor? Glória a Deus. Queridos, Aleluia! a Bíblia vai nos apresentar um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Glória a Deus! Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dos versículos mais, entre aspas, discutido da teologia moderna, da teologia contemporânea, da teologia primária. Sempre foi. Interessante é que nós somos sempre levados, Estevão, a ter uma mentalidade de uma caminhada baseada na recompensa, pastor Eli. Amém. Marília, nós somos levados a ter uma vida baseado na recompensa. É mais ou menos assim. É dia das mães. E talvez você, mamãe, já disse algumas destas frases. Assim, pastor Márcio, ó. Ei, se você não for um bom menino ou uma boa menina, certamente você não vai receber o videogame que você quer. Exato! Se você não ficar quietinho no culto, Glória! no pós-culto, eu não te levo no McDonald's e não compro o McLanche feliz. Cadê a criançada que diz amém? Amém. Tem umas crianças de 18 anos aí, pegou no glória já. Nós somos sempre muito levados, pastor Márcio, a condicionar as nossas vidas olhando na recompensa. A meritocracia ou fazer alguma coisa para receber outra coisa é algo muito enraizado dentro de nós desde sempre. Nós damos risadas porque é verdade. Nós ouvimos isso. Nós projetamos isso. Nós um dia repetiremos isso. Laurinha ouviu e talvez repita para que o filho dela ou a filha possa certamente viver, Ronan, segundo a vontade ou a expectativa dos pais, para que haja controle. Repita comigo, controle. Controle. Melhore, controle. Controle. Só que existe um problema muito grande nesse processo todo. É que essas heranças emocionais, elas são transferidas para o nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que Deus funciona da mesma forma que os nossos pais. Que nós só teremos se nós correspondermos com uma atitude ou não cometermos outras atitudes. Interessante é que Deus é um Deus que quebra a lógica da meritocracia. Glória a Deus! Ele não te ama porque você é mais bonzinho ou menos bonzinho. Ele te ama porque simplesmente Ele é um Deus de amor. Ele te ama do jeito que você é, da forma que você é. Ele pode não concordar com isso, mas Ele te ama. Interessante é que se eu pegasse algum de vocês, Eric, vem aqui em nome de Jesus. Glória! Foi só pra você, tá? Segure não, fique aí. Imagina que o Eric tá no deserto. Consegue pensar nisso? Amém. Eric tá no deserto, Ronan. E de repente, diga misericórdia. Eu vou receber profecia. Eric tá no deserto. E tudo que você precisa num deserto é água. Você precisa de água para se hidratar num deserto. Interessante, Eric. Imagina só, você nesse deserto, Jesus aparece para você, olha para você e começa a conversar com você no deserto. E aí, ele te apresenta um copo d'água. Só que você não sabe o que tem dentro desse copo. Imagine que no copo está escrito refil. Diga refil. Refil. Melhor refil. Refil. A gente sabe o que é refil, porque quando a gente vai no Burger King, dá uma glória a Deus. Aleluia! Glória a Glória a Deus! Deus. Já deu até fome, né? Aleluia! Quando a gente vai no BK, né, Ronazão, negão?
a gente vê um copo escrito Refil. refil. E esse copo, pastor Eli, ele simboliza a direção até uma máquina milagrosa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que é uma fonte onde você pode ir e beber daquele líquido que está lá quantas vezes você Quiser. Imagine que Jesus aparece nesse deserto com um copo chamado refil e começa a explicar o que tem dentro do copo. Ele diz: esse copo escrito refil tem um líquido que é inodor, insípido, inodoro, não tem gosto, não tem cheiro. Esse líquido, ele é composto por H2O, moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Esse líquido, se você beber, ele hidrata a sua vida física. Ele tem o poder de te manter vivo por alguns dias, mesmo se você não se alimentar nesse deserto. Independente da sua alimentação sólida, esse copo, ele tem o poder, com o líquido dentro, de te dar vida e prolongar os seus dias até que você atravesse este deserto e passe para o outro lado e faça uma nova dieta. Coma outras coisas, viva lá. O interessante é que Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É mais ou menos essa analogia. Jesus aparece e mostra um copo que é o símbolo da salvação. Este copo é o símbolo da salvação. O estender das mãos de Jesus, mais ou menos assim, é o símbolo da graça. O que é graça? Graça é tudo dado em troca de nada a quem nada merece. Graça é tudo dado em troca de nada a quem nada merece. Dá um toquezinho nesse irmão aí e fala assim: você não merece nada. Não, melhore, você não merece nada. Não, ponta o dedo nele agora e fala assim: escuta aqui, você não merece nada não. Aproveita aí para lavar a roupa suja. Obrigada. Tô brincando. Meu Deus. Já começou. É forte. É forte, Brasil. Vem pra cá, Pagiel. Vitória 60. Profecia. Então, a graça é o estender das mãos de Deus. O copo é o símbolo da salvação. Beber do copo é participar da salvação. E agora? E o Eric, o que ele faz? Pela fé. Foi cantado aqui. Pela fé, ele tem duas escolhas. Ele diz: estou bem assim. Ou ele pode dizer: eu vou estender a minha mão e eu vou pegar esse copo e eu vou beber e eu vou participar. E é uma escolha dele. O estender das mãos dele é um ato de fé. E fé é a materialização de uma intenção. Eu vou de novo. A fé é uma materialização de uma intenção. Por ter fé e acreditar, eu estendo a minha mão em direção a uma graça, um benefício que Deus já liberou sobre mim. E eu tomo posse disso. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, número 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, eu já sou abençoado, mas pela fé eu me aproprio daquilo que já existe e trago para o mundo físico e vivo uma vida extraordinária. Levante uma das mãos em nome de Jesus. Hoje é noite de você, pela fé, tomar posse daquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem pedido, mas o Deus que conhece a sua história, sabe o seu nome, sabe o seu RG, sabe o seu CPF, sabe onde você mora, sabe onde você trabalha. Ele está aqui na Rua Etólia 60, na Pagiel, dizendo para você: ei, pela fé, tome posse daquilo que já é seu, porque você é uma bênção e
que já é abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Pode sentar lá, Eric, em nome de Jesus. Aplauda o Eric, em nome de Jesus. Você não tomou água, cara. Ele não quis. Glória a Deus. Ainda bem. Cada um. Aleluia. Isto é a aplicação pela fé. A gente interage com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Interessante, pastor, isso me lembra mais ou menos como se fosse um remédio. Quem gosta de tomar remédio, diga sim ou não? Não. Eu gosto, acredita? Olha para mim e fala assim, você não é normal. Pastor, eu flertei, Ronan. Eu não conheço, vou nem olhar para ele. O Ronan, o remédio, Ronan. O remédio, eu flertei com um ser hipocondríaco. Diga misericórdia. Misericórdia. Eu vi um remédio, minhas irmãs, meus irmãos. E eu vi ele sozinho lá, Marília. Aí eu falei assim, tadinho, tá sozinho. Vem pra cá. Acho que eu vou tomá-lo. Tomá-lo-ei. Sararei. E eu tomo, às vezes tomava. Mas Deus me curou disso em nome de Jesus. Mas a mesma coisa que você olhar para o remédio, você ler a bula, saber que você precisa tomar de 8 em 8 horas, ter toda a explicação, mas olhar e decidir assim, acho que eu não vou tomar. Salvação, graça, é uma decisão em que você precisa se apropriar e experimentar de uma forma verdadeira. Porque ou você é um convencido, ou você é convertido. Converter, eu posso te falar assim, bebe, participa, é bom, faz bem para você. E você até se convencer, mas não provar. Agora, convertido é aquele que entende, aquele que participa, aquele que coloca a mão no arado, aquele que ajuda, aquele que não abandona, aquele que não deixa ninguém para trás, aquele que faz a obra de Deus, aquele que se relaciona com Deus. Só que, Danilo, o que tem a ver com Efésios 2:8 tem tudo a ver. Não é porque você é um salvo, me ouve, que você precisa parar no primeiro degrau, porque a salvação dada e recebida é uma escada em que você coloca o pé no primeiro degrau, e esse primeiro degrau simboliza a salvação. Você é salvo, você é parte da família de Cristo, você faz parte da herança de Deus. Aleluia. Existem promessas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua história. Só que a gente começa a olhar para Deus achando que Deus, Ele precisa trafegar na minha mentalidade meritocrata, em que eu venho pro culto, eu levanto a mão, eu dou uns glórias, alguns aleluias, eu dizimo, eu oferto, eu faço voto, eu limpo, eu colaboro, eu sou uma boa pessoa, eu dou passagem no trânsito, eu atravesso a senhora de uma via para outra, eu sou legal. Então, por ser legal, automaticamente Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu acho que se eu fizer aquilo que Deus espera de mim, pastor Márcio, Deus vai olhar do céu, vai dizer, menino bonzinho, vou enviar para ele uma bencinha boa. Tá pedindo? Tá orando? Tá implorando? Só que Deus não trabalha assim. Você acha que esse glória a Deus, esse aleluia, você vir aqui, move Deus no sentido dele te dar mais ou menos coisas, porque você, afinal de contas, fez um esforço incomum para se movimentar e tentar movimentar a mão de Deus em direção a você para receber alguma coisa? Ei! Deus não é seu escravo, Deus não é seu parça, Deus não é qualquer um. Ele te entrega conforme Ele quer, é pela graça. É pela graça. Eu glorifico a Deus pela Pagiel, porque é uma igreja bíblica, em que não se vende nada, entende que tudo é pela graça, pela graça,
Pela graça. Pela graça. O problema é, Estevão, e aí Estevão vai entrar comigo agora. Olha aí. É que a gente lê Mateus capítulo 11, versículo 12, e a gente começa a pensar, Ronan, que é mais ou menos assim que funciona, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência. E pessoas violentas o invadem. Olha que coisa. Algumas versões diz mais ou menos assim: o céu é tomado à força. Você pensa mais ou menos assim: eu preciso então me esforçar para merecer uma tão grande salvação. Eu preciso me esforçar para merecer uma tão grande salvação, sendo que a salvação é pela graça. E eu não estou pregando aqui uma hipergraça em que você é um baderneiro ou alguém que não faz absolutamente nada e só por acreditar tem acesso e vive uma vida promíscua, uma vida sem relacionamento, ou de repente simplesmente tem uma vida qualquer. Pelo contrário, a graça é perigosa, a graça é violenta, a graça dá arrepio na pele, a graça me assusta. Só que lá fora, a graça é a graça, a graça é parceira. Aqui está dizendo que se você recebeu uma tão grande graça, você se esforça não para merecer, mas para demonstrar gratidão por ter recebido. É totalmente diferente. Aleluia. Glória a Deus. É como você se interage com um presente recebido. Eu me lembro que eu estava... Lembrei da Laurinha conversando aqui no início. Laurinha é bolsista na Unesp. É isso? Unesp. Eu fui bolsista aqui na USCS. Meu pai trabalha há 40 anos. Não sei se contei isso pra vocês. Se não contei, vou contar. E se contei, desculpa. Amizade é bom assim, né, professor? Que a gente fica livre. Eu lembro que eu estava num culto de domingo como este. Meu pai trabalhando na USCS, mas estávamos no culto no domingo. E naquele ano havia uma troca de reitoria. E nessa troca de reitoria, pastor Eli, eu sou o caçula de 3 irmãos. Caçula de 3 irmãos. Eu sou mais novo. E cada pai, pastor Márcio, tem direito, ou tinha à época, 2 bolsas. Eu sou o terceiro. Olha que coisa legal. 2 bolsas, 3 filhos, não bate. E houve uma troca de reitoria. Quem entrou na reitoria, Ronaldo, foi o doutor Silvio Minciotti, um homem influente lá em São Caetano. E Deus usou um dos pastores no altar. Ele não apontou para mim, ele não chamou o meu nome, não falou meu CPF, mas ele liberou uma palavra e disse: vai ter uma troca. E eu sinto Deus aqui. Aleluia. E você vai ser beneficiado. E você vai entrar. E você vai glorificar o nome de Deus através desse lugar. Dito e feito. Eu voei mediante essa palavra profética porque eu interagi em fé. Eu sou meio doido. Eu oro e eu mando beijinho para Deus. Eu tomo posse assim, eu pulo. Eu interajo. E é importante interagir do seu jeito, da sua forma. Eu peguei. Eu entrei. Eu comecei a estudar. E eu era bolsista. O carnê foi lá para a Rua Batista Fergut 310. Mas meu pai nunca pagou uma folha. Glória a Deus. Foi pela graça. Aleluia. Só que a minha mente escassa trabalhava assim. Pega isso, Laura. Eu preciso me esforçar para não reprovar de ano. Afinal de contas, eu sou bolsista. Se eu levar 3 DP, eu repito de ano. Se eu repetir de ano, eu perco a bolsa. Se eu perder a bolsa, meu pai vai ser motivo de chacota nos corredores da universidade. Eu não quero isso para ele. Meu pai é um homem honrado.
trabalhador, 40 anos só nessa empresa. Eu falei, eu não posso fazer isso. Só que a minha cabeça escassa era na meritocracia. Eu preciso merecer um presente dado de forma, e perdoe a redundância, gratuito, presente. Ao invés de receber o presente, Marília, e me esforçar para agradecer pelo presente recebido, eu me esforçava para não repetir de ano, para não envergonhar meu pai. Essa é a mentalidade da meritocracia, em que você precisa fazer alguma coisa para receber algo em que você ganhou, foi presente, é de graça. Eu conheço gente que se ofende com entrega de presente. Já foi dar presente, pastor Eli, pra gente, e a pessoa dizer, mas por quê? Não é nem meu aniversário? Mas por quê? Eu não te dei nada. Mas por quê? Porque eu quero dar. Dar é um ato voluntário de entrega. Deus resolveu entregar. Obrigado, Senhor. Depende de mim ou de você querer receber. Aleluia. E a pergunta é, como você interage com algo que foi dado pela graça? Você vive uma vida cristã tentando manipular a Deus com coisas, ações, para simplesmente mostrar para Ele que você merece uma salvação que não tem preço? Quantas pessoas estão hoje em igrejas pelo Brasil e pelo mundo simplesmente para demonstrar algum tipo de ação que olhe para Deus e fale, Senhor, eu mereço o sacrifício que foi feito na cruz, sendo que você não merece nada. Olhe para o seu irmão e diga, você não merece nada. Melhor, você pode se esforçar muito, pode esforçar muito, mas você não merece nada, continua não merecendo nada. Continua não merecendo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Quem está comigo diz amém? Amém. Você vai entender e vai ficar bom em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir, você está ouvindo? Segura. Aleluia. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Aqui, guardá-lo, no original hebraico, não quero te impressionar, mas significa abade. Repita comigo, abade. Abade. Olhe para o seu irmão e diga, abade. Abade. Repita assim para ele, olhe para ele e fala assim, estou falando hebraico. Que isso, hein? Que chique. Abade. Ronaldo, você sabe que abade significa adoração. Repita comigo, adoração. Adoração. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para adorá-lo. Você fala assim, o que é isso? Adão era um homem perfeito, num ambiente perfeito, e que foi colocado nesse ambiente para interagir com a tão grande graça que ele havia recebido de Deus. Porque pense comigo, Adão é um tipo de homem que acordou a consciência dele, ele abriu os olhos, ele não tinha sogra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou brincando com a sogra, porque a minha é uma bênção, mora no Piauí, glória a Deus. Mas ela é uma bênção mesmo. A distância ajuda, estou brincando. Vira aquela do Duarte aqui já, né? Né, Ronaldo? Conta pra Laurinha não, tá? Tá gravando. Oi, amor. Ali é a adoração. Ele está no ambiente, acordou com consciência, olhou para o lado e disse, estou no paraíso, não mereço, foi graça, favor merecido. O que eu posso fazer para interagir com o presente que eu recebi de graça? Eu preciso cultivá-lo e guardá-lo. Perceba, não tinha por que guardar algo se não tem um inimigo aparente. Para que eu vou guardar o jardim, sendo que eu acordo e estou sozinho nesse jardim, e de repente Deus faz a mulher, mas imagina só, ele olha,
Cadê o bandido? Cadê o ladrão? Aqui guardar é adorar a Deus em resposta a uma graça recebida. Não é guardar, não é cultivar, porque ele acordou no jardim e ele vai pagar pela hospedagem no hotel 5, 6, 7, 10 mil estrelas. É simplesmente porque ele precisa dar uma resposta para Deus, dizendo: eu não mereço nada, eu não tenho condições de te oferecer nada, mas por essa graça eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou te adorar. Seja a honra. Você consegue adorar ele essa noite? Seja a glória. Canta. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Levante as suas mãos agora, Senhor. Seja a glória. Jesus. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Imagina Adão olhando para Glória Deus a e liberando Deus. uma palavra assim: Aleluia. poderoso Deus, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu. Ele começando a elogiar Deus pela criação em resposta de gratidão a uma graça recebida. Mas interessante, Ronan, é que quando chega em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19, Estevão, a gente tem essa dicotomia, repita comigo, dicotomia. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui o homem já caiu. E por cair, nesse versículo é impregnado na alma de Adão. Eu olho para Adão e eu começo a enxergar Adão impregnado pela meritocracia. É Deus dizendo: você vai precisar fazer algumas coisas para comer o pão, mas a nossa relação continua a mesma. Como assim? Eu te amo por aquilo que você é. Não tem que fazer sacrifício? Vai ter que fazer, mas vai chegar um dia que vai ter uma galera na Pagiana, na Etólia 60, que não vai precisar oferecer boi, bezerro, pombinha, absolutamente nada para merecer uma graça. Eles vão oferecer em gratidão aquilo que já foi recebido. Aleluia. É diferente. Adão é implantado no chip da meritocracia. Repita comigo, meritocracia. Repita comigo, lei do esforço e lei da recompensa. Olha que interessante é que quando ele entende isso, é começado a reproduzir em todos os seres a ideia de que Deus precisa receber alguma coisa para que nós possamos ser aprovados por Deus. E aí, se você for para Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 1, nós veremos coisas poderosas. Nós estamos construindo entendimento, porque você vai entender o que Deus está querendo dizer aqui essa noite. Olha isso. No mundo todo havia apenas uma língua. Repita comigo, não tinha. Wizard, não tinha. Skill, não tinha. Fisk, não tinha. Cultura inglesa, não tinha nada disso. Diga glória a Deus. Tem algum professor de idiomas aqui? Glória a Deus. Não tem ninguém? Cara, por isso ia perder emprego. Naquela época não tinha. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma, 2. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. 3. Disseram umas às outras: venham! Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Repita comigo, tijolos. Os tijolos servirão de pedras. Em outra versão, está dizendo: os tijolos serão trocados por pedras. Pedra, lembra alguma coisa? Pedra de esquina, pedra angular, pedra de sustentação, pedra fundamental. É homem dizendo:
Nós vamos trocar a pedra por tijolos. E nós vamos trocar o betume por argamassa. Betume, te lembra alguma coisa? É a blindagem do Espírito. É Jesus, é o Espírito sendo trocado por artifícios humanos. Os homens querendo merecer alguma coisa. 4. Depois disseram, venham! Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Você pinta comigo, uma torre que alcance os céus. É a tentativa de chegar a Deus pelos seus próprios meios. Eu vou de novo. É a tentativa de agradar a Deus pelos seus próprios meios. É a tentativa de tocar no sagrado ou de falar com Deus com os seus próprios meios. Diga assim, é pela graça. Mediante a fé. Não vem de mim. É dom de Deus. É Deus! 5. O Senhor desceu. Você consegue imaginar isso, queridos? Vem comigo na palavra em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, e eu abro um parêntese, falo e volto. Séquito é um manto. Nas guerras, Maria, toda vez que um rei perdia a guerra, o manto do rei era costurado na aba do séquito do outro rei. Todo rei que perdia uma guerra, tirava seu manto e costurava. O texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto encheu o templo. Quer dizer, que Deus nunca perdeu uma guerra. Aleluia. E é por isso que o seu manto e o seu séquito cobria o templo. Levante uma das mãos. Não é a sua guerra que Deus vai perder. Não é a sua guerra que Deus vai perder. Interaja com essa palavra em nome de Jesus. Ele continua no controle, Ele continua na história, Ele continua te olhando, Ele continua sendo Deus. Mas imagina esse Deus descendo para ver a cidade. E a torre que as pessoas estavam construindo, 6. E o Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. 7. Venham, desçamos e confundamos. Desçamos aqui é Elohim. Elohim aqui é a pluralidade de Deus. Elohim é diferente de Eloá. Eloá fala de Deus no singular. Elohim fala de Deus no plural. É desçamos! É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Vamos descer e vamos confundir a língua, porque ninguém vai chegar até a mim pelos seus méritos próprios. Vira para o seu irmão e fala assim: você não merece nada. Você não merece nada. É pela graça. Se Deus te entregar alguma coisa aqui nesse mês de maio, é pela graça, não é pelo seu mérito. Não é pelo seu intelecto, não é pelo seu QI, não é por nada do que você produz, é pela graça, é pela graça, é pela graça! Aleluia! Deus diz: eu vou descer para confundir, porque esse povo precisa entender que não é pelo mérito dele. Ninguém chega até mim construindo uma torre em que vai mover o meu coração, achando que eu vou fazer alguma coisa, simplesmente porque ele construiu algo grande, nababesco, bonito. Pelo contrário, você precisa agradecer a Deus por aquilo que você já recebeu. Aleluia. Em gratidão, ele despeja coisas sobre vocês. 2 Reis capítulo 5, versículo 5. Olha que interessante. Quem está comigo diz amém. Amém. Vai ficar legal. 5:5. 2 Reis 5:5. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata. Repita: 10 talentos de prata. Fale comigo: 6.000 ciclos de ouro. Fale comigo: e 10 mudas de roupas finas. 10 mudas de roupas. 6, continua. 6. Glória
Glória a Deus. A carta que levou o rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures de sua lepra. Olha que interessante. A gente acha que pode comprar Deus. A gente acha que pode oferecer alguma coisa para Deus e Deus se comover. Olha só como eu sou um excelente ofertante, Senhor. Olha só como eu sou um dizimista fiel. Olha só como eu pago os meus votos. Olha só como o Senhor pode contar com as minhas finanças. Ei! Deus não olha para aquilo que você dá. Deus olha para aquilo que você retém. Deus olha para aquilo que você tem retido, não tem dado. Que tem gente que tem colocado muito, quando às vezes na salva, ou feito muito, mas na verdade tem feito pouco, perante aquilo que Deus já entregou e Ele escondeu, está na muquia. Ei, Deus está de olho em você. E Ele espera que você entregue tudo aquilo que Ele já te direcionou. Repita comigo: Deus nunca vende. Não, melhor, Deus nunca vende. Deus nunca vende. Ele nunca vende, Ele sempre dá. Repita comigo: Deus sempre dá. Deus sempre dá. E nessa noite Deus vai te entregar algo novo. Aleluia. Tem uma mão lá atrás, eu vou profetizar então, em nome de Jesus. Deus vai te entregar algo porque você está entendendo que você não merece, que não é comprado, é pela graça e que Ele vai te dar, porque você não tem uma mentalidade escassa. Se prepare para ser surpreendido por Deus, porque Deus vai te entregar coisas poderosas. É só para quem acredita, para quem acredita, para quem acredita. Deus vai fazer! Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Aleluia. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. De novo. Glória a Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Como Naamã, o seu poder. Glória a Deus. Só que tem um porém. Aleluia. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu vou traduzir para você. É mais ou menos o que nós imaginamos. Deus vai usar o profeta, vai colocar a mão no teu ombro, vai falar: eis que te digo. E aí você acha que ele vai dar uma chacoalhada em você, vai soprar, você vai cair, aí você vai para uma outra dimensão, vai levantar, a gente começa a fantasiar como Deus vem. E Deus vem do leste, do norte, do sul, do oeste. Deus vem da onde Ele quer, Ele faz o que quer, quando quer, se quer. Ele é Deus, não manda recado, não pede seu conselho. Ele faz aquilo que lhe apraz, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é Deus! Só que a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito. Naamã era alguém que era orgulhoso. Ele não poderia receber, ele queria pagar, ele queria simplesmente merecer. Ele diz: não tem rios melhores? Abana e Farfá são muito melhores do que o Jordão. A gente quer dizer até onde Deus, pastor Eli, pode nos curar ou pode fazer as coisas que nós achamos que Ele tem que fazer. A gente é tão meritocrata que a gente acha que merece, que Deus cabe na nossa caixinha, que a gente manda nele e que as coisas vão acontecer segundo a nossa vontade ou segundo aquilo que a gente espera. Deus vem, sopra a bagunça e fala assim: e agora eu vou te ajudar a arrumar isso porque você achou que podia fazer do seu jeito. Olha aí. Diga misericórdia. Misericórdia. Naamã, orgulho. Misericórdia. Só que tem alguém em
Marcos capítulo 10, versículo 17. Que vai conversar com Jesus. Pastor Márcio, esse aqui é um dos textos mais bizarros que a gente pode ter no sentido de ousadia. Olha como diz. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que coisa maluca. É que tem gente que está dobrado de joelho, mas não se dobra no espírito. Tem gente que se dobra para orar, mas o seu espírito não dobra junto. A sua alma não dobra junto. A sua soberba não dobra junto. A sua prepotência não se dobra. A sua arrogância não se dobra. Ele olha e diz: Bom mestre! Ele chega para Jesus, parece reconhecer o ministério de Jesus, e olha para ele e diz: O que farei? Aí começa a conversar errado com Jesus lá, imagina? O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele poderia ter começado mais ou menos assim, pastor Márcio: Como eu recebo essa vida eterna? Como eu posso interagir com aquilo que o Senhor já está fazendo e eu já quero receber? Como eu pego essa água, bebo, me hidrato, caminho esse deserto, passo para o outro lado e vivo uma vida extraordinária em direção à tua vontade? Como que eu faço isso? Tem gente que quer merecer aquilo que não tem como merecer. É por isso que eu não digo Pagiel, mas muitas igrejas doentes, de pessoas que fazem tantas coisas para tentar manipular o sobrenatural e o transcendente, e aí passam a vida correndo atrás de si mesmo. Acha que fazendo vai ter o benefício de Deus. Acha que comprando o tijolinho, a vassourinha, o lencinho, o profeta, bajulando, tapinha nas costas, pode manipular a Deus. Repita comigo: não pode. Não pode. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Quem Aleluia. está comigo diz amém? Amém. Olha só. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. 15. A um deu 5 talentos. Repita comigo: 5 talentos. 5 talentos. A outro deu 2. Repita comigo: 2. 2. E a outro 1. De acordo com a capacidade de cada um. Repita comigo: capacidade. Capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. 20. O que tinha recebido 5 talentos, repita comigo: 5 talentos. 5 talentos. Trouxe outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Eita, glória. Eric, pegue 2 copos com água, por favor. Pode ser? Pastor Márcio, me ajuda aí também. Pega mais 1 copo com água. Pega 1 copo com água o senhor e 2 copos com água, Eric. Vou continuar aqui. 21. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Fica aqui em nome de Jesus. Pastor, você pode ficar aqui, por favor? 23. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Segura aqui em nome de Jesus. Imagina que aqui tem 5. Imagina que aqui tem 2, ok? Ok?
Não dá para Eric segurar 5 copos, né, irmãos? Não. Não dá, né? Dá, Eric? Se der, a gente tenta. Mas imagina que esses copos, eles estão uniformemente na mesma medida. É. Ok? Imagina que ele tem oferecido para Deus 5 talentos. Eu disse quantos talentos? 5. E aí ele oferece para Deus esses 5 e na verdade Deus dá 5 para ele e ele multiplica. Tem 10 talentos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem 10 aqui? Sim. Imagine que aqui é 2. E que aqui tenha 2 copos de forma uniforme. E que o pastor Márcio produziu. E ele dobrou. Foram para quanto? 4. A pergunta é: qual dos 2 tem mais? Os 2 têm a mesma quantidade. O problema é que a gente acha que pelo Eric ter os 10 e pelo pastor ter os 4, eles são desproporcionais. Aqui fala de recompensa. Aqui fala de galardão. Eu construí essa mensagem, o Espírito me deu essa mensagem Aleluia. para que você entenda uma coisa. Eu quero começar a aplicar algumas coisas para nós caminharmos de fato para a finalização. Perceba, não é porque você recebeu a graça que você não precisa fazer nada para interagir com ela. Pelo contrário, no céu tem galardão. 1 Coríntios capítulo de número 15, do 51 até 59. Eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aleluia. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aleluia. E nós seremos transformados. Pois é necessário Aleluia. que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal Glória a seja Deus. revestido de imortalidade. E quando, porém, aquilo que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade e aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Aleluia. A morte foi vencida pela vitória. Não. A morte foi vencida pela vitória. Tragada pela vitória. Vai melhorar. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Agora fica bom. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo termina: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa. Repita comigo. O meu trabalho tem recompensa. Não por aquilo que eu faço, mas pela interação. Pastor Márcio, seu trabalho tem recompensa. Aleluia. Seu esforço tem recompensa. As As lágrimas que descem, as preocupações que batem, tem recompensa. Existe galardão no céu, tem recompensa para o Senhor, para pastor Eli e para essa igreja. Existe uma recompensa. Podem não ver, podem não notar, podem não perceber, podem não saber, mas existe um Deus que vê, que sabe, que sente, que olha, que analisa, que anota e diz: existe recompensa, existe recompensa, existe recompensa para os pastores, para você, para a tua casa, para a tua história. Arlão levantou a mão, vamos profetizar então. Existe recompensa para você. Glória a Deus. Agora pergunta para quê? Imagina, Eric, você está no céu, você tem 10 copos d'água uniformemente perfeitos. Pastor Márcio tem 4. Jamais vai ter no céu assim. Tem mais que você. Não é o Bart Simpson olhando pra Lisa aí. Não é o Bart, né? Quem é que faz? É o Mo, né? Olha assim e começa a falar assim: eu tenho mais que você, você tem menos, olha só, eu sou mais legal, eu sou mais bonito, Deus me deu mais coisa. Não existe isso no céu. Existe no céu Apocalipse 4, versículo 10. E aí, isso me pegou por dentro.
E me mudou de uma forma para todo sempre. Aleluia. Olha só o que João viu. Em nome de Jesus, se você não prestou atenção em absolutamente nada, eu gostaria que você focasse aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Imagina o céu, o trono de Deus, Isaías 6, como eu falei. Os 24 anciãos estão em volta de Deus. Se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram. Eles se prostram, eles se ajoelham. Aleluia. Eles se ajoelham. E adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, 11. Digno és tu, Senhor e Deus nosso, Glória a Deus. de receber a glória, a honra Aleluia. e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. É mais ou menos isso. Aleluia. Danilo, então, para que eu preciso produzir na terra, sendo que a salvação é pela graça, eu já sou salvo, para que eu preciso de galardão? Você poderia até dizer assim, eu não preciso. Para que isso? Já chegou o dia da Laurinha chegar em casa chorando. E a minha mente humana dizer, ela não precisa passar por isso. Ela não precisa passar por esse perrengue. Para que tudo isso, Senhor? Em ambientes de adoração, em ambientes de culto, em ambientes em que era para ser saudável, às vezes é massacrante, em ambientes que eram para florescer e às vezes se esvanece. E o Espírito falou comigo na mesma hora, ela precisa passar por isso, porque além de tudo eu gero nela resistência, resiliência, permanência. Aleluia, Jesus. Ela caminha um pouco mais, ela anda um pouco mais, ela não desiste daquilo que eu entreguei para ela. E outra! Ela vai desejar ter feito mais para mim, para cumprir Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Volta só o versículo. 10, 1. Finalzinho. 4, 10. 4, 10. Eles lançam suas coroas diante do trono. Imagina que o seu galardão é a semelhança de uma coroa, Marília. Tudo que você tem para ofertar no céu é uma coroa. E você pega a sua e você faz o que, pastor? Lança para onde? Mas é no chão? Você fala assim, peraí! Eu produzi tudo isso para chegar no céu e lançar aos pés de Cristo? Você vai lembrar dessa palavra. O pastor Márcio falou assim, Danilo, realmente a gente vai se lembrar das coisas? Tem coisa que você vai lembrar no céu. Lucas capítulo 16, você vai ter a parábola, que não é parábola, é uma situação literal, em que há reconhecimento de personagem. Você vai lembrar do seu pai, você vai lembrar da sua mãe, você vai lembrar da sua tia, você vai lembrar do pastor Márcio, você vai lembrar da pastora Eli, talvez você se lembre de mim. Espero que você se lembre dessa palavra. Por que, Danilo? Porque você vai ter desejado fazer mais para Deus só para ter o prazer de lançar tudo isso aos pés daquele que fez todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você fez 5, faça 15, faça 20, falta 25. Se você tem 4, faça 8, multiplique. Por quê? Você vai chegar no céu e vai ter desejado ter feito mais, porque à medida em que você receber o seu galardão, você vai olhar para si e falar assim, eu não mereço. Ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele é tão magnífico, ele é tão transcendente. E à medida em que você olha para o trono, você produz uma nova adoração, porque os seres, pastor, a cada medida em que eles olham para Deus e enxergam algo novo, eles expressam algo melhor. Glória a Deus. Pode ir lá em nome de Jesus, pode ir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Toma Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar da água em nome de Jesus. Repita comigo. Eu não mereço nada, Não mereço nada, mas eu mas eu vou me gastar. vou me gastar. Só fale isso se você tiver coragem e sinceridade para Deus. Aleluia. Eu vou me gastar
vou me gastar aos teus pés, Aos Senhor, teus pés. para te oferecer Para te oferecer. aquilo que o Senhor merece, aquilo que o Senhor. para que eu tenha alguma coisa para te oferecer lá no céu. Canta, Rona. Feche seus olhos. Canta, Rona. Canta, Rona. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se conecte com Deus. Santo, Adore ao Senhor. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. É por isso que no céu não vai ter vaidade, porque tudo que você produzir vai ser lançado aos pés do Cordeiro. Glória a Deus. Tudo que você fizer aqui, que tem galardão, vai ser colocado aos pés do Cordeiro. A meritocracia é um câncer que mata soldados bem intencionados dentro do quartel de Cristo. Achar que você merece alguma coisa, achar que se você fizer você vai ter acesso a alguns degraus, ou algumas posições, ou algumas patentes, ou porque você de repente não exerce algum cargo de liderança, de importância, de visibilidade, você é menos importante. Isso é uma falácia do inimigo. Ei, você não faz para merecer, você faz por ter recebido e você devolve em Aleluia. gratidão a Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar Glória com a você, Deus. Senhor. Aleluia. A tua palavra foi pregada. E eu sei que é difícil, ó Deus, em meio ao mundo secularizado, onde as pessoas, Deus, em muitos ambientes religiosos, eles fazem, Deus, para ter acesso a pessoas, acesso a privilégios, acessos a degraus, Pai, que o Senhor não quer, Jesus. Então, nessa noite, eu te peço, Deus, que essa palavra, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que entre, Deus, do âmago da alma dessa pessoa, e que o Espírito Santo, que reside no espírito do homem, possa começar a convencer esse ser humano que ele não precisa produzir para impressionar ninguém, que ele produz em gratidão por ter recebido, em resposta por ter recebido, e essa resposta glorifica o teu nome, que naquele grande dia eu quero ter as minhas mãos cheias, Deus, de galardão, não para ostentar das ruas de ouro, Deus, e por aí na eternidade, não, é para lançar nos teus pés, Jesus, e dizer muito obrigado, porque o Senhor compraste para si todo tipo, Deus, de povos, línguas e nações e tribos, porque não existe outro igual, não existe outro parecido, não existe outro semelhante, nunca houve, não há e não haverá, nunca houve, não há e não haverá, um Deus além de ti que trabalha para aquele que espera. Então, começa a convencer esse povo, Deus.
Olha para esse irmão que está do seu lado aí e fala assim, só para não esquecer. Fala assim, só para não esquecer. Você não merece. Você não merece. É pela graça. É pela graça. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.